Na Era do Espírito. Caríssimos ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, AM de Florianópolis. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Sou o Irineu Celso Ludwig. Desejamos, nesta manhã, externar nossa eterna gratidão ao nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, de saudosa memória, que no último dia 30 de junho próximo passado, toda a família espírita comemorou 23 anos do seu desencarne. Falar de Chico Xavier é muito gratificante, pois dedicou sua vida à vivência e exemplificação dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Chico Xavier foi o maior médium psicográfico do mundo, com 412 obras, contendo os temas mais variados, como científico, filosófico, religioso. Psicografou também romances, entre eles as obras de Emmanuel, que contém 5 grandes obras, sendo Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Psicografou também poesias e crônicas, a mais importante delas, o livro Parnaso de Além-Túmulo, sua primeira obra editada em 1932. Psicografou mais de 10.000 cartas de espíritos desencarnados, que enviaram mensagens aos seus entes queridos narrando o seu desencarne, como foram recepcionados, como vivem no plano espiritual e, acima de tudo, trazem o conforto e o agradecimento aos seus entes queridos por tudo que fizeram em sua vida física. Chico Xavier também exercitou todos os tipos de mediunidade, as mais importantes, como foi médio de psicografia, de psicofonia, de evidência, de audiência, de efeitos físicos, de transporte, sonambúlico, xenoglasia, retrocognação, transfiguração e tantas outras. Psicografou pelos principais espíritos, como Emmanuel, mais de 100 obras. De André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, composto de 13 obras, entre elas o livro Nosso Lar. Obras de Humberto de Campos e tantos outros espíritos. Alguns dos seus biógrafos narraram centenas de histórias vividas pelo nosso querido Chico Xavier. Entre elas destacamos apenas 2 na manhã de hoje. A primeira, trazida pelo seu biógrafo Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que ele narra a história de Dona Alice, com o título Vá com Deus. Narra seu biógrafo, naquela época, os funcionários públicos trabalhavam de segunda a sexta-feira e sábado pela manhã. E Chico, nas sextas-feiras, ele trabalhara mediunicamente até as 3 horas da madrugada, psicografando livros e algumas daquelas cartas que mencionamos há pouco. Ele chegara em sua casa às 4 horas da manhã e teria de acordar às 6 para chegar ao seu serviço às 7h30. Entretanto, naquele sábado, Chico, cansado provavelmente, e nada acontece por acaso, ele acordara bem tarde, às 7h15 da manhã. Quando percebe o horário, levanta rapidamente, arruma-se, sem tomar o seu habitual café, sai apressado, pois a charrete que levaria os funcionários à Secretaria da Agricultura, onde trabalhava, sairia às 7h30 da manhã. Portanto, ele estava bem atrasado, pois o seu trajeto da sua casa até o ponto da charrete levava no mínimo de 15 a 20 minutos. Esclarece seu biógrafo que Chico não andava, ele voava de tão rápido que andava, pois não gostaria de chegar atrasado ao serviço. Entretanto, ao passar de frente à casa de Dona Alice, ela estava esperando no portão desde as 6 horas da manhã.
E percebendo que o Chico passara direto, sem percebê-la, disse-lhe: Chico, Chico, preciso fazer uma perguntinha. E Chico, percebendo que Dona Alice chamara-lhe a atenção, respondeu-lhe: Estou muito atrasado, Dona Alice. Quando retornar ao meio-dia, converso com a senhora. E continuo a andar. E Dona Alice ficou muito triste, pois precisava da ajuda do Chico. Entretanto, alguns passos adiante, o seu guia espiritual Emmanuel lhe diz: Chico, volte e atende a Dona Alice. Será apenas alguns minutos e não irá lhe prejudicar, pois você já está atrasado mesmo. E Chico então cai em si, como a gente diz. Ele para, retorna e atende a Dona Alice carinhosamente. E Dona Alice lhe diz: Sabia que voltaria. Eu conheço seu coração bondoso. E pede-lhe uma explicação de como tomar a homeopatia que o próprio Chico havia receitado pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes alguns dias atrás. E o Chico, então, lhe recomendou a medicação correta e retornou o seu caminho em direção ao seu trabalho. Chico, sem perceber, continua andando e Emmanuel, mais uma vez, amorosamente lhe diz: Chico, pare um pouco e olhe para trás e veja o que está saindo da boca da Dona Alice em sua direção. E o Chico então para e percebe que sai da boca da Dona Alice a seguinte frase: Obrigado, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. E Chico sente vindo em sua direção do seu coração uma massa de fluidos luminosos, como bálsamo suave de muita paz. E Emmanuel então lhe diz: Imagine, Chico, se ao invés de Dona Alice dizer vá com Deus, e ela magoada poderia dizer vá com o pontinho dos seus lábios, não estariam saindo a paz e a harmonia, mas estariam saindo verdadeiros calhaus que naturalmente iriam lhe atingir com vibrações negativas. E Chico, mais fortalecido, continuou o seu caminhar e alcançou em tempo hábil o charrete que o conduziu até o seu local de trabalho. O seu biógrafo Ramiro Gama conclui afirmando que a todos os instantes podemos ser servidores de Deus, com os nomes de gentileza, paciência, tolerância, afabilidade, caridade, amor ao próximo, etc. Um outro biógrafo, Luciano Costa e Silva, narra no seu livro Nosso Amigo Chico Xavier, com o título de Cinema Particular. Seu biógrafo narra que o Chico, ao psicografar o livro Paulo e Estevão, ele era conduzido espiritualmente pelo guia Emmanuel ao plano espiritual. Este utilizando da mediunidade de retrocognição. Emmanuel projetava cada episódio vivido por Saulo e posteriormente por Paulo, após a sua transformação, em uma tela psíquica muito ampla, aparecendo as cenas com todos os personagens da sua história, em terceira dimensão, colorida e sonorizada. E ao final de cada episódio, Emmanuel transmitia a história através da psicografia, objetivando ao médium uma interação mais consciente e precisa dos fatos. Esclarece ainda seu biógrafo que os outros romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo, foram psicografados da mesma maneira. Imaginamos nós, ao assistir um filme sobre Jesus ou algum filme bíblico, nos emocionamos, mesmo sabendo que os cenários e as histórias muitas vezes alteradas ao sabor dos diretores. Imagine Chico assistindo todas as cenas e as imagens com os personagens reais, tais como de Jesus, de Paulo e dos apóstolos. É maravilhoso demais. Assim, meus queridos amigos, meus queridos irmãos do Ideal Espírita, que a paz do Divino Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre. Muita paz. Na Era do Espírito.